Quais são as principais causas de morte súbita em atletas? Olá, meu nome é Jorge Teles, eu sou médico do esporte e hoje vamos falar sobre um tema bastante relevante na medicina do esporte, que é justamente causas de morte súbita em esportistas e atletas. Bom, para começar, a gente precisa entender que as causas de morte súbita elas vão variar conforme a idade. É claro, a incidência de morte súbita em atleta ela é relativamente rara, é um evento que não é comum da gente ver, porém causa um grande transtorno, porque a gente tem uma pessoa jovem, um atleta, um esportista, que teoricamente não tem nenhuma doença, nenhum fator de risco e de repente simplesmente tem uma parada cardiorrespiratória. Então é um evento muito comovente e infelizmente a frequência com que isso está acontecendo vem aumentando nos últimos anos, em decorrência de vários fatores, várias causas, que a gente pode até listar aqui. Mas a gente precisa se atentar a quais são as principais causas a depender da idade. Então a gente divide as principais causas em causas antes dos 35 anos e após os 35 anos. Não significa que uma causa que é típica de quem tem menos de 35 anos não possa acometer alguém com mais de 35 anos. É só que é mais comum acometer pessoas com menos de 35 anos, porque geralmente após os 35 isso já foi diagnosticado, né? Então, geralmente, antes dos 35 anos, nós destacamos as causas genéticas. Então, existem algumas doenças do coração genéticas que podem aumentar o risco de uma arritmia maligna, levando a uma morte súbita. Destaco aqui a doença chamada de miocardiopatia hipertrófica, em que há um crescimento do ventrículo, do septo interventricular, um aumento da câmara cardíaca do ventrículo esquerdo, uma hipertrofia, um aumento dessa parede e que pode predispor à ocorrência de uma arritmia maligna, levando a uma parada cardiorrespiratória, a uma morte súbita. E também a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é uma alteração ali do ventrículo que pode culminar com a ocorrência de arritmias, daí o nome, né, displasia arritmogênica. Então culmina com arritmias e algumas dessas arritmias podem ser malignas, obviamente levando aí a uma parada cardiorrespiratória. Existem outras causas que podem acometer também essa população, outras doenças genéticas que são menos comuns, são mais raras do que essas duas, né? Existe também no Brasil uma ocorrência bastante frequente de casos de miocardite, que também podem acometer pessoas com mais de 35 anos também, que nada mais é do que uma inflamação no tecido cardíaco, e isso pode acontecer devido à infecção de um vírus, a uma virose, né? Uma infecção de um vírus. É muito comum, eventualmente, até a Covid causar isso e outras viroses também. Pode ser causada também por alguns medicamentos, algumas drogas, alguns fármacos, né, que têm efeito cardiotóxico, podem causar, sim, uma miocardite. E a miocardite, essa inflamação do tecido cardíaco, pode alterar a condução elétrica do coração, causando assim uma arritmia, gerando obviamente aí uma morte súbita, né? Isso infelizmente pode acontecer. Acima dos 35 anos, a gente destaca a doença arterial coronariana, que é o infarto, né? Então, a partir do momento em que a pessoa está mais velha, há um maior risco de ocorrer uma disfunção do endotélio vascular coronariano, alterações do endotélio, o endotélio, para quem não sabe, é a parede interna da artéria coronária, né? E essa disfunção ela pode culminar com uma obstrução dessa artéria, gerando ali um infarto cardíaco, né? Então aí causando aí uma morte súbita. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Iker Casillas, se eu não me engano. Ele estava treinando, durante o treino ali, fazendo um esforço,
aumentou a demanda metabólica do tecido cardíaco e aí ele culminou em um infarto, né? Ele teve um infarto ali e aí foi rapidamente diagnosticado. Ele não chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Ainda bem, mas teve sintomas de infarto, foi levado para o pronto-socorro e foi feito o diagnóstico, né? Então isso é muito importante para a gente ter em mente na hora de avaliar um esportista, um atleta, porque a demanda sobre aquele organismo é muito maior do que a de uma pessoa sedentária. Então eu preciso ter cuidados adicionais, né, na hora de avaliá-lo. Então o médico do esporte é o profissional que vai saber fazer uma avaliação adequada desse paciente, fazer uma avaliação pré-participação esportiva bem feita para que ele tenha, né, uma boa saúde ao praticar o seu esporte, o seu exercício, para que ele tenha uma boa evolução, uma boa performance e principalmente segurança na prática de exercício e na prática de esporte. Beleza? É isso então. Deixa o like no vídeo, não deixa de seguir meu perfil no Instagram, @Dr. Jorge Teles, e acompanhe meu conteúdo. Abraço.